E a paz do Senhor para você, varão, varoa, povo e igreja abençoada do Senhor, amém? Glória a Deus pela tua vida, meu amado, minha amada. Como é que você acordou hoje, hein? Acordou com um coração grato ao Senhor Jesus Cristo? Todos os dias devemos ser gratos a Deus por todas as coisas. Mas nesse final de semana nós relembramos aquilo que ele fez de mais importante nas nossas vidas, que entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você. Ele venceu a morte e morte de cruz. Vamos orar? Ó Eterno de Israel, Pai amado, Pai querido, muito obrigada por este novo dia. Hoje é a celebração, Senhor, da tua ressurreição, porque tu, Senhor, mostrou na tua ressurreição que tu venceste a morte. E não qualquer morte, Senhor, mas a morte mais dolorosa que já existiu. Então somos gratos, Senhor, que hoje nós possamos colocar em nossos corações não só um mover de gratidão, mas um mover de mudança e de transformação de vida, para que assim possamos honrar o que o Senhor fez pelas nossas vidas, Pai. Eu te peço para que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Fala conosco esta manhã. Em nome de Yeshua HaMashiach eu te oro, te agradeço e te peço. Amém. Glória a Deus. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o teu like, o teu joinha com o polegarzinho pra cima. Compartilha essa mensagem com outras pessoas para que outras vidas possam ser edificadas essa manhã, como eu sei que você será. E hoje, meus amados, nós estamos lembrando e celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. E como tal, eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo muito abençoado do pastor Daniel Conejeiro, do estilo adoração que eu andei lendo e falou muito ao meu coração. Eu espero que fale ao seu também. Vamos ler essa passagem tão abençoada da palavra do Senhor. Lá em Lucas capítulo 24, a partir do 1 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de grande temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Glória a Deus por esta palavra grandiosa e poderosa da parte do Senhor para a minha e para a tua vida esta manhã. E o Senhor me trouxe aqui esta manhã para dizer para você: Jesus Cristo não está morto, mas Ele vive, diz o Senhor. O meu filho vive. Meus amados, a ressurreição de Jesus, ela foi um evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo Jesus é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus, não há evangelho, não há cristianismo, por assim dizer. Não há igreja, não há salvação e não há esperança de vida eterna. Se alguém se diz cristão, mas nega que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa, exceto um cristão genuíno. A história da ressurreição de Cristo Jesus, no original Yeshua HaMashiach, está registrada nos 4 evangelhos.
lá em Mateus capítulo 28, verso 1 ao 8, Marcos 16, verso 1 a 8, João 20, verso 1 a 8 e Lucas capítulo 24, verso 1 a 10, como acabamos de ler aqui. Livi, mas como se deu tudo isso? Qual é a cronologia da ressurreição de Cristo Jesus? Meus amados, para vocês terem uma ideia de tempo, Jesus ele foi traído e preso no jardim de Getsêmani, numa noite de quinta-feira, após celebrar a Páscoa com seus discípulos e instituir a ordenança da ceia do Senhor. Depois ele passou por interrogatórios e sessões de tortura e escárnio, até que finalmente foi crucificado em algum momento da manhã da sexta-feira. A crucificação de Jesus, ela durou algumas horas e ele acabou morrendo às 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito ao Pai Celestial. Naquele momento, a Bíblia diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém e as rochas se partiram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e sepulturas fora da cidade se abriram. O apóstolo Mateus, meus amados, ele destaca que associado a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterradas naqueles túmulos miraculosamente ressuscitaram. Sim, elas voltaram à vida. Essas pessoas que foram ressuscitadas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muitas pessoas. Lá em Mateus 27, 50 a 53 diz isso. Jesus ele foi tirado da cruz ainda na sexta-feira da crucificação. Ele foi sepultado no mesmo dia num túmulo cedido por José de Arimateia. O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a tarde da sexta-feira até a manhã do domingo. Mas em algum momento, meus amados, da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu, como diz em Lucas 24, 7 que acabamos de ler. Meus amados, com isso tudo, com essa cronologia do tempo, de tudo que aconteceu desde a quinta-feira até o domingo, as pessoas elas começaram a tomar conhecimento sobre a ressurreição de Jesus no próprio domingo pela manhã, quando o domingo ainda estava amanhecendo. As mulheres que eram as fiéis seguidoras de Jesus, elas foram até o túmulo onde o seu corpo tinha sido sepultado. Mas chegando ao túmulo, como nós lemos aqui, elas se depararam com uma enorme pedra que selava a sepultura fora do seu lugar. A pedra, ela havia sido removida por um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam os sentidos. Depois, as autoridades judaicas daquela época, elas pagaram a esses mesmos soldados uma boa quantia para que eles testemunhassem que o corpo de Jesus acabou sendo roubado por seus discípulos durante a noite, como está escrito em Mateus 28, 12 e 13. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus, do Eterno de Israel, a frase mais notável de todos os tempos: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lucas 24, 6. Saindo dali, as mulheres contaram aos apóstolos as boas novas. A princípio, parece que alguns deles tiveram dificuldade em acreditar nelas. O apóstolo Pedro, por exemplo, também foi correndo ao sepulcro e nele encontrou apenas os lençóis de linho que tinham sido usados para envolver o corpo de Jesus, como diz em Lucas 24, 12. Depois dessas coisas, Jesus ele realizou diversos aparecimentos após a sua ressurreição, até que ascendeu aos céus diante dos olhos de muitas pessoas, como diz em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21, Atos 1,
e 1 Coríntios 15:6. E assim a notícia de que Jesus vive tomou conta do mundo inteiro. Halib, mas como será que Jesus saiu do túmulo após a sua ressurreição? Eu tenho curiosidade em saber isso. Há algo interessante no relato bíblico sobre a ressurreição de Jesus, amados. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a grande pedra que selava o túmulo. Mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair de dentro dele. Na verdade, parece que a pedra foi removida para que as pessoas elas pudessem entrar e ver que, de fato, o túmulo já estava vazio. Vocês entendem isso? Então, como Jesus saiu do sepulcro após a ressurreição, Halib? A questão é que a ressurreição de Cristo Jesus, ela não foi uma simples restauração de seu corpo físico, não. Que tinha sido tirado da cruz e sepultado. Na ressurreição houve uma transformação de sua humanidade, amados. Na verdade, Jesus, ele ressuscitou num corpo totalmente glorificado. Não mais preso às leis da física e muito menos sujeito à morte, como está escrito em Filipenses 3:21 e Hebreus 7:16 e 24. Kistemacher explica esse fato de uma forma quase poética. Ele diz que quando Jesus nasceu em Belém, José registrou o seu nascimento e ele tornou-se um cidadão de Israel. Quando Jesus morreu fora de Jerusalém na sexta-feira à tarde, o escrivão da cidade registrou Jesus como morto. Então, na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, e sim um cidadão dos céus. Um túmulo, uma pedra ou qualquer outra barreira não podia mais mantê-lo prisioneiro. Naquele domingo, antes do romper da manhã, Jesus saiu daquele túmulo como um vencedor sobre a morte e sobre o inferno. Meus amados, todo crente verdadeiro tem que ter vivo em sua mente, em seu coração, corpo e alma, o quanto a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental. O apóstolo Paulo ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15:17. Se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, então seríamos os mais infelizes dentre todos os homens, como está escrito em 1 Coríntios 15:19. Jesus Cristo, meus amados, foi crucificado e morreu por nossos pecados. Depois, ele foi enterrado como qualquer ser humano. Mas ele não era apenas plenamente homem, ele era também plenamente Deus. Então ele revelou a sua identidade divina ao ressuscitar no terceiro dia para estar vivo para todo sempre. E agora nós também estamos vivos nele, amados. Você e eu. Além disso, as 3 pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Jesus, como está escrito em João 10:17-18, em Atos 13:31-35, em Romanos 1:4. Considerando tudo isso, podemos destacar algumas lições importantes do estudo sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, em primeiro lugar, antes da ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram também. No Antigo Testamento, isso aconteceu durante os mistérios de Elias e Eliseu, por exemplo. O próprio Jesus, durante seu ministério, ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Mas todas essas pessoas, elas voltaram a morrer novamente depois de alguns anos, obviamente. Porém, Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Agora ele está exaltado no céu, à destra do Pai, e todos se rendem a ele em adoração, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Como diz em Apocalipse 5:12.
Então o corpo de Cristo ressuscitou em corpo glorificado, amados. A segunda coisa é que a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança de vida eterna para o crente. Ao ressuscitar, ele demonstrou sua vitória sobre a morte e garantiu perdão e justificação para o seu povo. Como está escrito em Atos capítulo 5, verso 30 e 31, em Romanos 5, 9 e Romanos 8, 34. Jesus, ele ressuscitou, e isso garante que aqueles que creem nele também ressuscitarão, amados. Eu e você, como está escrito em 1 Coríntios 6, 14, 15 e 20, 2 Coríntios 4, 14, Romanos 6, 4 e Romanos 8, 11. Tem base bíblica, amado e amada do Senhor. Inclusive, o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram dos túmulos na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém serviu como uma pequena amostra do que espera todos aqueles que confessam pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, é o Messias. Em terceiro lugar, é preciso ter fé salvadora para crer que Jesus Cristo ressuscitou. Porque qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus foi uma farsa não se sustenta, amados. Alguns dizem que Jesus apareceu novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, mas apenas desmaiado. Claro que isso não faz o menor sentido, não é verdade? Porque além de nós termos fé do contrário, nenhum condenado à crucificação saía vivo de sua pena capital. Se formos enxergar a situação com olhos humanos, ainda que tivesse que ter seu processo de morte acelerado com a fratura de seus membros inferiores, Jesus, no entanto, morreu antes disso. Como prova, um soldado transpassou-o com uma lança para ter certeza. E de seu corpo saiu água e sangue, uma evidência incontestável de sua morte do ponto de vista médico. Dizer que o sepulcro estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos também é outro absurdo. Como um grupo de pessoas simples conseguiria roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas armados romanos. Além disso, como alguém poderia roubar um corpo no meio da noite às pressas e ter o cuidado de deixar o tecido que envolvia o corpo caprichosamente dobrado no mesmo lugar? Contudo, não esperamos que todos acreditem na ressurreição de Cristo Jesus, do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é insana, é loucura. Na verdade, a fé no Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia não é fruto da capacidade humana, mas vem da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Como está escrito em João 5,39 e 1 João 5, 6 a 10. O fato de os líderes judeus terem subornado os soldados para esconder a ressurreição é uma prova disso, amados. Eles estavam diante dos fatos, eram testemunhas oculares do túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Isso significa que enquanto a ressurreição de Jesus Cristo é garantia de salvação para o povo de Deus, ela também é prova do julgamento divino sobre todos aqueles que rejeitam o Salvador que venceu a morte e morte de cruz. Porque ele vive, meus amados. E se ele vive, podemos crer no amanhã e na vida eterna ao seu lado, como co-herdeiros dele e herdeiros do Deus Pai. Eu sei que hoje demorou um pouquinho esse estudo maravilhoso, mas eu precisava compartilhar tudo isso com vocês, porque hoje nós não devemos só ser gratos, mas fazer valer o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, com uma vida transformada e regenerada através dele nas nossas vidas, amados. Honrar esse grande sacrifício feito por ele na cruz do Calvário por nossas vidas, seguindo os seus passos, agindo como ele agia.
à imagem e semelhança de Deus, assim como fomos criados. Amém? Vamos orar. Ó Pai amado e Pai querido, muito obrigada. Eu começo agradecendo, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és santo, 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 Tu és Senhor. Glória ao Senhor nas alturas, porque o Senhor vive e podemos crer no amanhã, porque podemos crer na eternidade ao Teu lado, podemos crer numa vida que não há fim. Aqui na terra é apenas uma passagem, mas não somos cidadãos daqui, somos cidadãos dos céus e precisamos agir como tais. Eu e a pessoa que está me ouvindo agora precisamos tomar posse dessa vitória, tomar posse dessa herança tua que foi deixada aqui pelo Senhor Jesus Cristo e nos fazer valer da posição de filhos para sermos melhores todos os dias. E nos perguntarmos sempre nos meus passos o que Jesus faria e fazer como Ele fez. E continuar, Senhor, nessa caminhada para a eternidade contigo. A caminhada da salvação que não é nada fácil, porque o Senhor diz na tua palavra, porque todos pecaram e carecem da minha glória e eu careço de ti. A pessoa que está me ouvindo agora carece de ti, Pai. Não é que não vamos ter lutas nesta vida, porque temos e muitas. Mas o Senhor também diz, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E eu creio nisso, Deus, que já somos vitoriosos em Ti. Que não importa o obstáculo que apareça, não importa aquilo que cruze o nosso caminho. O Senhor está conosco para ultrapassar, quebrar as barreiras. Se o mar não se abrir para nós passarmos, eu creio, Senhor, que o Senhor nos fará caminhar sobre as águas. Eu creio, Senhor, na nossa vitória por meio de Ti, porque o Senhor já venceu. E isso quer dizer que eu e a pessoa que está me ouvindo agora somos mais que vencedores. Em nome de Jesus Cristo, obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus mais uma vez, meus amados. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E se assim o Senhor permitir, até amanhã. Tchau, tchau.